Louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, a apoteose de luz, modelo e guia de amor, fonte de vida melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, Filho de Deus por amor. Vem Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem Jesus, eterno amor de Deus. Vem Jesus, mestre infinito de amor. Vem Jesus, Cristo de Deus, meu Senhor. Olá, quem fala é Merlânio Maia, novamente trazendo histórias do Evangelho. E hoje, a história que eu venho trazer para vocês aconteceu quando Jesus pregava em Jerusalém e os fariseus, os doutores da lei, o instaram e perguntaram a ele com que autoridade, quem o havia autorizado a proceder daquela forma, a curar, a pregar em nome de Deus, sem que fosse sacerdote, sem que tivesse naqueles pontos da casta mais alta, ou tivesse algum tipo de autorização, e a questão era essa. E Jesus, em resposta, olha para eles e diz: ei que vos vou propor uma outra questão. E ele diz: vós achais que a autorização que João tinha para batizar era de Deus ou era dos homens? Era do céu ou era da terra? E os fariseus e doutores da lei, entre si, ficaram dizendo: ora, se nós dissermos que o que João fazia era por autorização divina, ele vai perguntar, ele vai dizer: e por que vós não seguistes a João? E se nós respondermos que era da terra, eles, os seguidores deles, essa multidão todinha se virará conosco. Então responderam a Jesus: nós não sabemos. Jesus olha para eles e diz: pois eu também não vos direi com que autoridade eu faço o que eu faço. E propôs uma parábola logo em seguida. Ele diz assim: dizei-me, havia um homem que tinha 2 filhos, e foi até o primeiro filho, e disse: meu filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse ao pai: sim, papai, eu irei trabalhar na tua vinha. Mas quando o pai saiu, ele não foi. Ficou se achando lá e não foi trabalhar na vinha do pai. O pai depois procurou o segundo filho e disse: meu filho, vai trabalhar na minha vinha. E o segundo filho olhou para o pai e disse: não, meu pai, eu não irei, eu não quero ir trabalhar na vinha. Mas quando o pai saiu, o filho se arrependeu do que houvera dito e foi trabalhar na vinha do pai. E Jesus olha para esses doutores da lei, fariseus que estavam presentes, e disse: quem dos 2 filhos fez a vontade do pai? E os fariseus disseram: o último. Aí Jesus se vira para eles e diz: pois vos direi que os ladrões e as prostitutas entrarão primeiro do que vós no reino dos céus. Porque João veio e profetizou, e estes, os ladrões e as prostitutas, se converteram a partir da fala de João. E vós outros, pelo contrário, não aceitaram o que João houvera falado. Todos ficaram em silêncio. E para nós aqui, fica uma análise sobre
essa parábola dos dois filhos, que é uma parábola muito interessante para o nosso dia a dia, porque o primeiro filho é aquele religioso. Jesus falava diretamente, fazendo uma alusão ao que estava acontecendo à sua volta. Aquele primeiro filho representava os religiosos, os fariseus, aqueles que eram vinculados à tradição, porque disseram ao pai, que era Deus, nessa parábola, o pai vai representar Deus, e eles vão dizer que o pai chamou-os para trabalhar na sua vinha, que era pregar o reino dos céus, viver de acordo com o que diz os mandamentos da lei sublime de Deus. E eles aceitaram. Mas, quando o pai se afastou, como diz na parábola, eles ficaram fazendo apenas a parte da tradição, a parte que era uma espécie de teatro, que a vivência interior realmente não havia. O segundo filho vai ser representado pelos ladrões e as prostitutas, que foram para o mundo, não atenderam o chamado divino de primeira ordem, e foram buscar os prazeres no mundo, nas coisas do mundo, mas se enfastiaram, repugnaram-se daquilo, encheram-se, e na primeira oportunidade que eles viram que veio um chamado maior para a vida, eles descobriram as belezas, os prazeres de se ter uma vida espiritual e passaram a viver a vida espiritual. Relegaram qualquer outra coisa. Então representam o segundo filho, que disse ao pai que não ia, no entanto se arrependeu e foi. E o que é que acontece com esse? Eles vivem tão intensamente o reino dos céus nas suas vidas, que entrarão primeiro, por conta da sua vivência, do que aqueles que eram hipócritas, fariseus hipócritas, como Jesus chamava, sepulcros caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Que é uma análise mais profunda até do que Jesus vinha pregando até então e mostrando aos fariseus, saduceus, doutores da lei, que apenas fingiam obedecer à lei de Deus e não seguiam convenientemente, que eram igual ao primeiro filho que disse que ia trabalhar na vinha do pai e relegou. São essas as palavras que nós queremos trazer para vocês, daquele tempo que nós temos saudades de Jesus. Ai, saudade, saudade que me invade. Ai, saudade que tenho de ti, ó Jesus. Ai, saudade, saudade que me invade ante a luz. Saudade que tenho de Jesus. Um grande abraço, muita paz e até a próxima história do Evangelho. Muita luz para todos vocês.